hoje eu vou trazer para vocês a análise da nova minissérie original da Netflix, A Mais Pura Verdade. Se você ainda não assistiu essa minissérie, veio aqui para saber se você assiste ou não, se você está em dúvida. Fique tranquilo que a primeira parte do vídeo não vai ter spoiler e na hora que for começar a parte com spoiler eu vou avisar aqui para vocês. Bom, galera, e do que a série se trata? Ela vai contar a história aí de um comediante chamado Kid, que está ali no mais alto ponto da sua carreira, né? Ele está no auge, com muita fama, muito dinheiro, fazendo vários shows ali. E até aí tudo está indo muito bem. Até que em um certo momento da sua carreira, ele vai até a Filadélfia, onde é a sua cidade ali, né? Ele encontra ali com seu irmão e lá ele tá tranquilo, realizando ali tudo da sua agenda. Até que em uma certa noite, ele dorme com uma mulher e quando acorda descobre que ela está morta. E é aí que a vida dele vai mudar, porque ele e o seu irmão vão ter aí que arrumar um jeito de resolver essa situação antes que sua carreira desabe. Além disso, vai acabar envolvendo aí pessoas bem perigosas nessa história toda. A minissérie ela é bem curtinha, possui apenas 7 episódios, ela tem bastante suspense, drama e também todo esse lado criminal. Ela mantém um ritmo muito bom que faz com que a gente queira acompanhar até o final para ver aonde que vai chegar aquela história toda, né? Tá sempre acontecendo alguma coisa ali, então isso deixa a gente mais intrigado com a história. E se você ainda não assistiu a minissérie, corre lá para conferir. Eu já adianto aqui para vocês que eu gostei dela, acho que vale a pena você dar uma conferida e pode ser até que alguns de vocês venham a se surpreender aí. Então, a partir deste ponto agora o vídeo vai ter spoiler. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhuma notificação que sair aqui no canal e também deixe seu like para ajudar a divulgar este conteúdo para mais pessoas. Bom, galera, e falando agora um pouquinho mais adentro aí, né, do que aconteceu na série, eu confesso para vocês que foi uma série que não me surpreendeu muito, porque já no início da série eu estava esperando já o desenrolar do que ia acontecer na situação da armação que o Kid sofreu ali, porque já no início da série eu acho que já ficou bem claro essa armação, então não foi algo que me surpreendeu, mas pode ser que alguns de vocês tenham se surpreendido aí no final, quando revelou, né, que o início ali de tudo foi por causa do irmão dele. Mas eu já peguei ele já no início, confesso pra vocês, porque o irmão dele já tinha revelado que ele estava com dívidas, que o restaurante, né, não tinha dado certo, faliu e tudo mais. Então, ele já tinha mostrado que ele estava com dificuldades financeiras. Então, aí nós já vimos, né, que ele estava com problemas nessa área da vida dele. Logo em seguida, ele começa a sair com o irmão dele. O irmão dele vê, né, o Kid vê que ele estava mentindo pra ele, igual ele falou que não tinha visto o filme dele, ficava criticando ele, falando que o filme dele era pra criança, e depois ele descobre que, na verdade, ele viu o filme dele, o Carlson viu o filme dele, ele gostou do filme dele, tava bem mentindo pra ele ali. E o Carlson já não tem um bom histórico. O Todd, no início da minissérie, já deixou isso meio claro pra gente, quando ele teve uma conversa com o Kid ali, falando sobre a relação dele com o irmão dele, e a gente viu já que o Carlson não era uma flor que se cheire, né? Então, a gente já esperava aí que talvez ele fosse aprontar alguma durante a série. E é então que o Kid se aproxima dele e aí ele dorme com aquela mulher ali, né, Simone, Daphne, e aí ele vai e é acordado pelo irmão dele. Neste momento, quando o irmão dele acorda ele, já foi bem estranho, né? Porque ele estava lá dormindo, de repente o irmão dele chega, acorda ele do nada, falando que a mulher estava morta. E neste momento eu já questionei ali, por que o Kid não foi lá ver se realmente a mulher estava morta, né? Ele simplesmente acreditou na palavra do irmão dele, que ele já estava vendo que vinha mentindo pra ele, ele acreditou ali, tudo bem, estava num momento de pânico, né, e tudo mais, mas acho que era uma coisa que ele deveria ter feito ali naquele momento, né? Ele simplesmente só questionou o irmão dele, como você sabe que ela tá morta, e nem o irmão dele não justificou muito, falou que ela tinha tomado substâncias ali e morreu. Ali já foi tudo muito estranho, porque foi o irmão dele que de repente entra no quarto dele, acorda ele no meio da noite, fala que a mulher morreu do nada e aí daí pra frente ele já passa a ter atitudes bem suspeitas, porque o Kid vai lá, fala que vai chamar uma ambulância, ele não deixa, ele fala que não pode chamar a polícia, não pode chamar a ambulância, não pode chamar o Todd, que é o empresário ali do Kid, que sempre tá protegendo ele, sempre tá do lado dele, e ele não deixa ele contar pra ninguém, simplesmente fala que ele não pode fazer isso,
o Kid meio com medo, né, de isso prejudicar a fama dele, toda a carreira dele, acaba deixando o irmão dele tomar conta de tudo. Mas aí a gente já viu que aquilo tava muito suspeito, aquela história, o irmão dele não deixar ele tomar nenhuma atitude ali e simplesmente ir lá e falar, olha, eu tenho um amigo aqui, né, que vai resolver tudo. Um amigo que o Kid nem sequer conhecia, que era o Ari, que chega ali já muito suspeito também, porque no momento que ele fala que vai tirar o corpo da mulher de lá, ele simplesmente fala pro Kid ficar dentro do quarto, né? Então o Kid não vê nada que aconteceu, não vê retirando a mulher, não vê o que eles fizeram, nem nada. Ele simplesmente confiou completamente neles ali. Então foi um momento já que deu pra ver bastante que tava rolando uma armação ali, né? Que por causa de dinheiro. Logo depois o Ari pede também dinheiro, muito dinheiro, que é quando o Kid se recusa a pagar aquele tanto de dinheiro, 6 milhões ali. Então a gente já via que tudo estava em volta do dinheiro. Neste momento todo, eu acho que ficou bem claro que o irmão dele estava envolvido, estava tramando para ele. Em nenhum momento foi confirmado ali pelo Kid que a mulher realmente estava morta. Então, já estava bem claro que pelas condições financeiras do irmão dele, ele estava precisando de dinheiro e fez aí toda essa armação para conseguir o dinheiro, né, e se safar antes que fosse tarde demais para ele, já que ele estava se envolvendo com pessoas perigosas. Depois disso, o plano meio que sai dos trilhos, né, já que o Kid não aceita pagar ali o dinheiro e mata o Ari. É neste momento que a gente até vê a reação ali do Carlson, no momento que o Kid mostra pra ele, né, que tinha matado o Ari porque ele não aceitou pagar o dinheiro. E aí o Carlson ficou meio surpreso, mas ele se sente ali, né, nesse dever de ter que ajudar o irmão dele, porque afinal de contas foi ele que fez aquilo tudo ali. E aí durante a série nós vamos acompanhar todo esse desenrolar aí deles achando que tinha finalmente acabado tudo, resolveu todos os problemas, aí aparece uma nova coisa, aparece uma nova pessoa com provas, e aí eles têm todo aquele problema de ter que lidar com todas as situações. Mas acho que ficou bem claro no início já que o irmão dele estava no meio aí de toda essa treta, mas para quem ficou em dúvida, né, pode ser que tenha se surpreendido no final. Mas apesar disso, eu acho que não prejudicou a série, mesmo eu já tendo ali que o irmão dele estava envolvido no caso aí desse início, que envolvia essa mulher, que ele falou que tinha morrido e ninguém tinha provas ali de que realmente ela estava morta. Eu gostei da série, todo desenrolar, a gente vai caminhando ali com os acontecimentos que vão surpreendendo a gente, né? Coisas novas vão aparecendo, como é o caso do Jim, que inclusive eu fiquei bem triste com a morte dele. Ele era um grande fã, a série retrata isso ali, como é o carinho dos fãs, o amor dos fãs, por meio do Jim, que inclusive preferiu morrer do que o seu ídolo, né, fosse morto. Então, foi bem triste essa parte na série, que o Carlson preferiu colocar ele pra morrer ao invés dele e o irmão dele. Então, foi bem triste mesmo essa cena. A gente viu que o Jim tinha um coração bem puro, ele era uma pessoa boa, que demonstrou isso durante todos os momentos que ele apareceu ali, e no final ele optou aí por não entregar o Kid e deixar que ele mesmo levasse a culpa por matar o Ari. E ao longo da série nós vemos também o Carlson, ele percebendo mais o quanto o irmão dele amava ele, o quanto ele gostava dele, e que ele não era realmente aquela visão que ele tinha dele. A gente viu que ele antes viu o irmão dele como um babaca, ele falou isso ali, né, para aqueles bandidos que ele estava envolvendo ali. E ao longo da proximidade que ele teve com o irmão dele, ele foi vendo que ele não era aquela pessoa, ele era uma pessoa boa, uma pessoa legal e que amava ele. E até mesmo ali no final ele descobriu que nem sempre tudo foi fácil pra ele como ele pensava, né? Ele tava sempre ali julgando o irmão dele por ser rico, por estar bem de vida, por ter fama, e ele não viu os perrengues que o irmão dele passou até chegar até ali. E o Kid fala isso pra ele ali, né, mais pro final da série, o quanto que ele sofreu até ele chegar onde ele tava hoje e que ele não imaginava. E eu acho que tudo isso durante a série foi tocando ele mais, e ele foi meio que se arrependendo dentro dele. Eu acredito que deu pra ver um pouco disso nele, dele sentir esse peso do que ele fez e que ele meio que devia isso agora pro Kid, já que ele enfiou ele nessa enrascada. Então por isso ele tava sempre ele tentando arrumar um jeito
de livrar o Kid. Mesmo que não foi ele que matou o Ari ali no início, ele viu que tudo isso aconteceu por causa da armação que ele fez. Então, ele se viu nesse dever aí de ter que ajudar o irmão dele, ter que ajudar o irmão dele a sair dessa. E no final a gente vê o peso que ele carregou ali depois com isso, no finalzinho. Quanto que ele ficou chateado também quando o Kid descobriu tudo que ele fez e falou que pra ele tinha morrido. Ele ficou bem abalado ali. Então, a gente conseguiu ver aí essa mudança nele, de ver realmente o quanto que ele tinha errado com o irmão dele e o quanto que ele estava errado em relação a ele. E o Kid, que foi em grande parte aí, vítima da situação, porque tudo que ele fez acabou sendo por causa da armação que o irmão dele fez pra ele. A gente viu também um lado dele diferente, que mostrou ali, né, ele mesmo fala isso, que ele não era um super-herói, ele era humano, ele era comum como qualquer outro. Então essa visão de às vezes ver as pessoas como perfeitas é falha, porque todo mundo comete erros, e assim como a gente viu ali ele cometendo erros, inclusive vemos um lado dele mais agressivo, quando ele vai descobrindo algumas coisas, naqueles dias ruins mesmo que todo mundo tem, e o ápice pra ele foi o momento que ele descobriu que o irmão dele tinha armado isso tudo pra ele. Foi quando ele destruiu ali o apartamento todo, né? Não quis saber de nada, de tanta raiva e decepção que ele ficou do irmão dele ali naquele momento. E mesmo assim, ele ia simplesmente pedir o irmão dele pra seguir a vida dele, nunca mais eles se veem, nunca mais se encontrarem. Mas aí no finalzinho ele acaba tendo aquele dilema com os irmãos do Ari e ele acabou optando por matar o irmão dele depois de tudo que tinha acontecido aí na vida dele. Afinal, ele estava quieto no canto dele, vivendo a vida dele, tendo a fama dele, conquistando a carreira dele, as coisas dele, e o irmão dele chegou e atrapalhou tudo isso. Depois que o irmão dele chegou, uma reviravolta aconteceu na vida dele e infelizmente tudo isso acarretou até na morte de um fã inocente. E tudo isso foi por causa do irmão dele ter ali armado pra ele. Então, isso tudo pesou muito nele e ele optou ali por aquele final, infelizmente, trágico. E o personagem que eu mais gostei na história toda aí foi o Todd. Apesar dele não ter aparecido muito, a gente viu que ele era uma boa pessoa, a gente viu o carinho que ele tinha pelo Kid e que ele sempre realmente tentava proteger o Kid, fazer com que ele saísse das fases ruins, passasse por isso, cuidar dele, até porque ele era o empresário dele, né? Ele que precisava estar ali, né, mantendo a carreira dele, mantendo ele bem e tentando entender o lado dele, igual às vezes ele não concordava com ele querer ajudar o Coulson, com ele estar andando com ele sabia que ele não era uma boa influência ou companhia e tudo mais, mas mesmo assim ele tentava respeitar e somente aconselhar ele, né, mas ele na história toda eu acho que ele foi bem legal aí com o Kid, mesmo depois que ele soube tudo o que aconteceu, quando o Kid contou pra ele e pro Rush, ele continuou ali, né, falando que ia dar tudo certo, que eles iam passar por isso, e inclusive não tentou tirar vantagem dele dessa situação. Então, pra mim, ele foi o melhor personagem aí dessa minissérie, foi o que eu mais gostei. Eu queria até que ele tivesse aparecido um pouco mais. E também teve o Rush, que foi bem legal aí durante toda a minissérie. Ele tava sempre protegendo, era a função dele ali, né, ser o guarda-costas, segurança ali do Kid. E durante toda a minissérie ele estava protegendo ele via que algumas coisas estavam acontecendo, algumas coisas estavam erradas, mas ele continuava ali protegendo o Kid, tentando ajudar, tentando não deixá-lo sozinho. Ele levou um soco ali do Kid, mesmo assim ele não revidou, ele perdoou ele, desculpou ele, falou que estava tudo bem. Ele via as mudanças do Kid, mesmo assim ele continuava lá do lado dele, e somente no final ali, né, no momento em que o Kid revela tudo o que aconteceu, e que ele pede ali o dinheiro, né, que o Ari tinha pedido. Ele pede esse dinheiro, o Todd até chega a ficar com raiva ali na hora, né, que não ia dar esse dinheiro pra ele. Mas foi uma certa punição que o Kid teve nessa história toda, já que ele colocou todo mundo em risco, tanto da equipe dele, como dele, da família dele. Ele não contou pra ninguém o que estava acontecendo, ele não contou pra ninguém sobre o Coulson, tá envolvendo com pessoas perigosas, nem nada. Ele simplesmente colocou as pessoas em perigo para poder tentar resolver sozinho com o irmão dele ali toda aquela situação, aquela bola de neve que virou. Então foi meio que o único castigo que o Kid teve aí dessa história toda, já que ninguém descobriu que foi ele que matou
o Ali, e ele conseguiu ainda ali no final fazer toda aquela cena ali, né, que não mostrava que ele que tinha matado todo mundo no final, que matou o irmão dele e os 2 irmãos do Ali. Então essa foi meio que a única consequência assim que ele teve, claro, além de ter perdido o irmão e tudo mais, mas isso daí foi consequência já das próprias atitudes do irmão dele, tentando trair o irmão, né? Tentando trair o Kid. Mas apesar disso, ele também foi um personagem super legal na série. Acho que a equipe dele era muito legal, era muito unida. Então deixa aí pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa minissérie, se vocês gostaram, não gostaram, qual foi o seu personagem favorito nela. Deixa aí tudo pra mim. Então é isso, galera. Tchauzinho!